pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, onde o assunto abordado hoje serão as dispersões. O conteúdo abordado nessa aula será os tipos de dispersões que nós temos, a dispersão grosseira, o coloide e a solução. E agora que você já sabe o que vai estudar, pegue o seu material que a aula já vai começar. Quando adicionamos uma substância A uma substância B, a substância A se distribui no interior da substância B sob a fórmula de pequenas partículas. Essas partículas são chamadas de partículas dispersas. A substância A é chamada de disperso. É a substância que vai ser dispersada na substância B, que é chamada de dispersante ou dispergente, de forma a formar o que nós chamamos de uma dispersão. E aí você vai falar assim, professora, mas isso eu já conheço, né? Isso é uma mistura. Exatamente, as dispersões são misturas. Aqui está o dispersante. Lembra que nós falamos na última aula que a água é considerado solvente universal? Pois é, ela é o nosso dispersante. Nós vamos adicionar a ela o disperso, a areia. E o que nós vamos obter? Uma dispersão. Então, quando colocamos a areia dentro da água, se forma uma dispersão. Um outro exemplo seria nossa amiga água, como dispersante, mais o sal de cozinha, o disperso. Vai formar uma dispersão, uma mistura, nós já conhecemos. As dispersões podem ser classificadas como misturas heterogêneas ou misturas homogêneas. As misturas heterogêneas podem ser de dois tipos, suspensão ou coloide, enquanto as misturas homogêneas, uma solução. Então, nós vimos ali, no caso da água com areia, que eu tinha uma mistura heterogênea e a forma de uma suspensão ou uma dispersão grosseira. E, no segundo exemplo, água e sal constituía uma mistura homogênea, é uma solução. Como é que nós vamos classificar se é uma solução, uma dispersão grosseira ou se eu tenho um coloide? Isso depende do tamanho da partícula. Então, eu pego aqui, ó, de 0 nanômetros até maiores que 1000 nanômetros. Então, de 0 a 1 nanômetro estão os tamanhos das partículas dispersas na solução. Na solução, as partículas são invisíveis a qualquer tipo de instrumento óptico. Eu não consigo ver as partículas dispersas e o dispersante. Eu vejo como um todo. Lembra? A solução é uma mistura homogênea. E essas partículas, elas não podem ser retidas por nenhum tipo de filtro. Então, as soluções são partículas cujas o tamanho está entre 0 e 1 nanômetro. Lembrando que 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Uma partícula muito pequenininha. Entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros, nós temos a dispersão coloidal ou coloides. Essas partículas dispersas, elas podem ser vistas através de um ultramicroscópio e também podem ser separadas por um ultrafiltro. Já as partículas que têm tamanho maior do que 1000 nanômetros são chamadas de suspensão ou dispersão grosseira, e elas podem ser vistas a olho nu ou no microscópio óptico comum. E essas partículas também podem ser separadas por filtração comum. Nós temos 3 tipos de dispersões e o que diferencia a classificação delas é o tamanho das partículas dispersas. Nessa aula, nós vamos falar principalmente sobre os coloides. As soluções serão abordadas nas aulas posteriores e a suspensão e dispersão grosseira já fazem parte do nosso dia a dia desde o primeiro ano, quando a gente falou de misturas heterogêneas. Elas são mais fáceis de serem classificadas, porque a gente consegue, na maioria das vezes, diferenciá-las a olho nu. Então, alguns tipos de coloide. Na verdade, nas primeiras horas do seu dia, você vai ali e escova o dente. A pasta de dente é um exemplo de um coloide, assim como shampoos, os sabonetes e se você é um rapaz, você também utiliza um creme de barbear. Essa espuma de barbear
também é um colóide. Você caminha para a cozinha e ali você já dá de cara com outros tipos de colóide, como é o caso do leite, da manteiga, dos cremes vegetais, das geleias de frutas, das gelatinas. Então, a manteiga, o marshmallow, um exemplo de um colóide, a maionese. E aí você sai para trabalhar e dá de cara com o nevoeiro, um outro tipo de colóide. Assim como a fumaça, que é provocada pela poluição no ar. E se depois, mais tarde, você decide tomar um refrigerante, um sorvete, você vai dar de cara com mais outros tipos de colóide. Então, através dessa pequena descrição, a gente percebe que os colóides eles estão muito presentes no nosso dia a dia e às vezes a gente não dá conta da classificação desse tipo de material. O efeito Tyndall. John Tyndall descobriu esse efeito ao observar um feixe de luz que entrava pela janela em um ambiente com fumaça ou poeira. Eu acredito que todos vocês já devam ter percebido esse efeito também. Quando você abre a janela do seu quarto e entra um feixe de luz e você vê pequenas partículas de poeira no ar, aquilo é o efeito Tyndall. O efeito Tyndall, ele permite que nós diferenciemos uma solução de uma dispersão coloidal. Então, nós vamos ver esse experimento aqui na forma de animação, mas depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer esse experimento em casa. Então, eu tenho aqui uma lanterna e essa lanterna incide um feixe de luz sobre um copo. Eu sei que aqui dentro tem uma solução, por quê? Porque eu não consigo ver a trajetória do feixe de luz. Se você pegar o seu celular e colocar o celular num copo com água, você vai observar que você vai ver o ponto de entrada e o ponto de saída da luz, mas você não verá a trajetória da luz no copo com água. Mas quando você pega uma gelatina, prepara uma gelatina, de preferência amarela, verde, mais clarinha possível. Você vai verificar que quando você passa o feixe da lanterna do seu celular numa gelatina, que é uma superfície coloidal, você vai conseguir observar a trajetória do feixe de luz. Isso acontece porque as partículas dispersas são capazes de fazer com que a luz seja refratada. Dessa maneira, torna-se visível o feixe de luz num colóide. Nós falaremos agora sobre alguns tipos de colóide, já que nós vimos que os colóides estão presentes amplamente no nosso dia a dia. Uma coisa importante a se lembrar é que o colóide está relacionado com a fase do seu dispersante. Então, quando eu tenho um aerosol, a fase do dispersante é sempre gasosa. E o disperso pode encontrar-se no estado sólido ou no estado líquido. Eu tenho alguns exemplos aqui. A fumaça. O dispersante é o ar, está no estado gasoso. Mas o que é a fumaça? A fumaça é material particulado no estado sólido, como por exemplo a fuligem. Então, nós temos aqui o disperso no estado sólido e o dispersante, um gás. Já a neblina, eu tenho o dispersante, o ar, que é um gás, e a água, que está presente na atmosfera, mas foi condensada. Então, a neblina, ela acontece quando as temperaturas estão baixas e a água que está ali na forma de vapor no ar sofre condensação. Então, exemplo de aerosol. Outro tipo de colóide é a emulsão. E nesse caso, a fase do dispersante pode ser tanto líquida quanto sólida. Quando nós pensamos na maionese e no leite, nós temos um dispersante que tem predominância líquida. Então, o leite, constituído de água, líquido, a maionese, o óleo é o líquido. Então, nós temos um dispersante líquido e o disperso também é líquido. Ovos, e coisas assim, no caso da maionese. Já a manteiga é um dispersante sólido e o disperso é um líquido. A espuma pode ter um dispersante tanto no estado líquido quanto no estado sólido. E o disperso é sempre um gás. Então, as espumas, o disperso está sempre no estado gasoso. Então, vamos pegar aqui o exemplo do chantilly.
O dispersante é líquido, você coloca lá para bater o chantilly, ele é líquido, mas ao ligar a batedeira, você começa a incorporar ar naquela mistura. E essa incorporação de ar, que é um gás, faz com que você obtenha um creme, que é considerado uma espuma. Já as pedras pome, você tem lá um dispersante no estado sólido. Se você nunca viu o que é uma pedra pome, coloque aí no Google pedra pome. Ela está no estado sólido e o disperso é um gás. Como que eu sei disso? Essa pedra ela tem vários buraquinhos, que é onde entra o gás. O mesmo acontece com o marshmallow. O marshmallow também é uma espuma no estado sólido. Aqui nós temos dois tipos de colóides, que é o sol e o gel. Para a gente entender o que é o sol e o gel, a gente vai lembrar da gelatina. Quando a gelatina está fria, que ela está endurecida, ela encontra-se no estado gel. Nesse estado, as partículas estão muito próximas. Quando ela vai para a temperatura ambiente, ela fica no estado líquido. Nesse caso, as partículas dispersas estão mais distribuídas no dispersante. Então, eu tenho o estado Sol. No estado Sol se encontram substâncias como tinta e o rubi. Então, a tinta é um exemplo de onde nós temos um dispersante no estado líquido. Já o rubi, que é uma pedra preciosa vermelha, o dispersante está no estado sólido. O gel. O dispersante está no estado sólido e o disperso é o líquido. Então, eu tenho um exemplo da gelatina e eu tenho um exemplo da sílica gel. Você já deve ter aberto a bolsa quando você compra uma bolsa ou quando você abre um frasco de um vitamínico, de um medicamento e dentro tem um saquinho branco com várias bolinhas dentro. Aquilo é sílica gel. E ele serve para quê? Para poder retirar a água daquele ambiente, tá certo? Ele é usado como secante. E agora a gente vai pensar um pouquinho. Trouxe aqui para vocês alguns exercícios de vestibular que abordam o tema colóide. Então vamos lá. Primeira questão. Essa questão é da Universidade de Fortaleza, no Ceará. Dentre os materiais, maionese, iogurte, azeite de oliva e refrigerante podem ser classificados como dispersões coloidais. Vou dar um tempinho para vocês responderem, dar uma pausa no vídeo e a gente volta daqui a pouco. Já sabe quais são? Bom, então, nesse caso aqui, nós vamos observar. Maionese, está lá na nossa tabela, é um colóide. E o iogurte? Iogurte também é colóide. Azeite de oliva não é colóide. E o refrigerante é um colóide. Se nós olharmos aqui, 1, 2 e 4, nós não temos essa opção. Mas a opção mais apropriada para encontrar a alternativa é a alternativa A. Essa questão, né, na verdade, ela foi um pouco mal elaborada. Deveria ter a alternativa 1, 2 e 4. Tá ok, pessoal? Mas com certeza a maionese é uma das emulsões que mais nós conhecemos como colóide. Mesmo que antes você não tenha assistido uma aula tão profunda sobre colóide, é provável que você já soubesse que a maionese é um colóide. Então, a alternativa A é a alternativa que melhor responde a essa questão. Iogurte e maionese. Mas o refrigerante também é um colóide. Agora eu tenho a questão 2, que é lá da Universidade do Paraná, e eu vou deixar aqui para vocês lerem e identificarem a alternativa correta. Dá uma pausa no vídeo e tenta responder essa questão. Na volta, a gente responde para ver se vocês acertaram. Já acertou, pessoal? Já respondeu? Bora lá responder então essas questões. Então, assinale a alternativa correta. Letra A diz o seguinte: nevoeiro, shampoo e leite são exemplos de substâncias no estado coloidal, classificados como aerosóis. Então, a primeira parte, nevoeiro, shampoo e leite são exemplos de substâncias no estado coloidal. Verdade. Mas são classificadas como aerosóis? Não. Nem o shampoo e nem o leite, que já estão aqui em vermelho, são aerosóis. Lembrando que, para ser um aerosol, o estado do dispersante tem que ser gás. Shampoo está no estado líquido e leite também. Combinado, pessoal? Letra B. Leite, maionese e pedrapomes são
exemplos de substâncias no estado coloidal. Verdade, classificadas como emulsões. Então, o leite e a maionese é uma emulsão. A pedra pome é uma espuma. Então, essa alternativa também está incorreta. Geleia, shampoo e chantilly são exemplos de substâncias no estado coloidal, classificados como espumas. Falso. Por quê? Geleia, olha lá, gel, estado gel, tá certo? É um tipo de coloide, como a gelatina, no estado gel. E aí, por fim, a alternativa correta. Gelatina, queijo e geleia são exemplos de substâncias no estado coloidal classificada como géis. Tá certo? Geleia, queijo e gelatina é um gel. E a última alternativa, que diz assim: ligas metálicas, fumaça e asfalto são exemplos de substâncias no estado coloidal classificadas como sol. Então, primeiro, no estado sol, as partículas têm mobilidade no dispersante. Liga metálica não tem mobilidade em outro material metálico, então tá fora. Fumaça, lembrando, é um aerosol, tá certo, pessoal? Então, não é verdade. E a mesma coisa é o asfalto, que está no estado sólido e não há mobilidade do disperso no asfalto, certo, pessoal? Combinado? Então, alternativa D, a gelatina, o queijo, a geleia são exemplos de substâncias no estado coloidal classificadas como géis. Vamos à última questão, que vem da UEL do Paraná também. Os estados coloidais estão presentes no cotidiano desde as primeiras horas do dia, na higiene pessoal, sabonete, shampoo, pasta de dente, creme de barbear, na maquiagem, alguns cosméticos e no café da manhã, manteiga, cremes vegetais e geleias de frutas. No caminho para o trabalho, neblina ou fumaça, no almoço, alguns temperos e cremes, e no entardecer, cerveja, refrigerante ou sorvetes. Os coloides estão ainda presentes em diversos processos de produção de bens de consumo, como, por exemplo, o da água potável. São também muito importantes os coloides biológicos, tais como o sangue, o humor vítreo e o cristalino. Esse trecho foi adaptado da revista Química Nova na Escola, O Mundo dos Coloides. E eu vou deixar como uma leitura complementar para vocês aí na descrição do vídeo esse texto, que é muito interessante. Vamos à leitura da questão. Com base no texto e nos conhecimentos sobre coloides, é correto afirmar. Pausa o vídeo, tenta responder e na sequência a gente mostra a resposta certa para vocês. Já respondeu, pessoal? Bora conhecer a resposta correta? Então vamos analisar alternativa por alternativa. Então a letra A diz o seguinte: a diálise é um processo de filtração no qual membranas especiais não permitem a passagem de solutos, mas sim de coloides que estão em uma fase dispersa. Primeira coisa que nós precisamos saber é o que é a diálise. Então, a diálise é um processo de separação, no qual as moléculas menores atravessam uma membrana semipermeável, enquanto as maiores ou partículas coloidais são retidas pela membrana. Então, aí a gente já sabe a resposta. É muito comum, né, num procedimento médico, fazer a hemodiálise. Nós sabemos que o sangue é um coloide. E quando os rins param de fazer a filtração do sangue, já que os rins são os órgãos responsáveis pela filtração do sangue, ou por um problema crônico, ou porque foi retirado um dos rins, então as pessoas precisam fazer a filtração do sangue de forma mecânica, chamado de hemodiálise. Então, a hemodiálise, hemo de sangue e diálise de processo de separação. Como nós vimos nesse caso, as partículas coloidais, elas são retidas pela membrana, enquanto que as demais passam. Então, nesse momento, a gente consegue enxergar uma aplicação na medicina sobre o processo de separação diálise e sobre os coloides,
Tá certo, pessoal? Então, no processo de hemodiálise, ocorre a filtração do sangue, aonde o sangue não passa pela membrana, porque ele é um coloide, e outras substâncias vão passar pela membrana de forma a serem separadas do sangue e assim ocorre a filtração. Por isso, hemodiálise. Então, vamos para a próxima alternativa. As partículas dos sistemas coloidais são tão pequenas que a sua área superficial é quase desprezível. Se nós voltarmos na justificativa da alternativa anterior, fala que as partículas são retidas pela membrana. Isso significa que elas não têm área desprezível. Então, algumas partículas, moléculas conseguem atravessar, mas as partículas coloidais não atravessam as membranas. Então, a sua área superficial não é desprezível. Essa alternativa está incorreta. E aí, vamos lá para a alternativa C. E aqui eu quero trazer para vocês uma informação bastante importante sobre os coloides. Então, fala assim, ó, as partículas coloidais apresentam um movimento contínuo e desordenado, denominado movimento browniano. Então, nós não falamos sobre isso, mas eu deixei para falar isso agora, exatamente nessa questão, que é o movimento browniano. Vou mostrar para vocês, vamos lá. E agora eu tenho aqui o movimento browniano. Quando a gente consegue observar um coloide no ultramicroscópio, a gente observa que as partículas não estão paradas, mas elas se movimentam de forma incessante, fazendo uma linha poligonal. Isso é chamado movimento browniano. Então, as partículas dispersas no coloide, elas não estão paradas, mas elas se movimentam de forma incessante, formando linhas poligonais. Então, essa é a alternativa correta. As partículas coloidais apresentam um movimento contínuo e desordenado, denominado movimento browniano. Então, a alternativa correta diz que as partículas coloidais apresentam um movimento contínuo e desordenado, denominado movimento browniano, como nós vimos no slide anterior. Letra D. O efeito Tyndall é uma propriedade que se observa nos sistemas coloidais. Verdade. E no sistema de soluções. Falso. Nós sabemos que o efeito Tyndall é apenas observado em sistemas coloidais. Nas soluções não ocorre a visibilidade da luz, tá? Isso acontece devido ao tamanho das partículas, é verdade. Letra E. Os plásticos pigmentados e as tintas são exemplos excluídos dos sistemas coloidais. Isso é falso, pessoal. Tinta é coloide, plástico pigmentado também, tá certo, pessoal? Então, por isso, essa alternativa é falsa. A alternativa correta é aquela que diz que as partículas coloidais apresentam um movimento contínuo e desordenado, denominado movimento browniano. Eu sei que essa questão que eu trouxe para vocês é uma questão de nível difícil, já que alguns temas como a diálise e o movimento browniano, a gente ainda não tinha abordado durante essa videoaula, mas eu usei essa questão exatamente para tratar esses conceitos importantes com vocês, tá certo, pessoal? Bom, nós vamos ficar por aqui. Desejo para vocês aí bons estudos e um bom aprendizado. Por hoje é só. Nossa próxima aula, soluções. Tá certo, pessoal? É só esperar. Tchau!